Eu tenho o prazer de receber no nosso Gazeta Entrevista desta noite, doutora Cláudia Chagas, aqui à minha esquerda, conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público e promotora de justiça. À minha direita, doutora Thaís Ferraz, conselheira também do Conselho Nacional do Ministério Público e juíza federal. Elas estão em Rio Branco, participaram do evento, quarto evento regional do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público, que começou ontem e reuniu em Rio Branco 35 integrantes dos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho, aqui do Acre, Rondônia e Roraima. Para você ter ideia, o Ministério Público acreano já realizou o seu planejamento estratégico no ano passado, inclusive a doutora Cláudia estava presente naquele evento. Muito boa noite. Deixa eu baixar aqui o notebook. Muito boa noite. Começando aqui, doutora Cláudia, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Satisfação imensa tê-la aqui no Gazeta Entrevista. Doutora Thaís, muito boa noite. Muito boa noite. Tudo bem? Ótimo. Durante estes 2 dias, 1 dia e meio, foram realizados workshops, painéis temáticos, oficinas, dentre outras atividades para auxiliar na elaboração do plano. Talvez a primeira pergunta para quem está em casa é: por que o Ministério Público, em todo o Brasil, os Ministérios Públicos, estão focados na realização de seus planejamentos estratégicos? É aquela visão de gestão mais profissional, de gestão com foco em metas, em alcançar metas, estabelecer estratégias? É isso mesmo? É isso mesmo. Hoje existe uma preocupação muito grande com a gestão estratégica, de dar ao Ministério Público uma estrutura adequada, de ter planejamento, de ter metas. A gente diz que o Ministério Público passou por várias fases. Na Constituição de 88, ele recebeu uma missão muito importante, mais prerrogativas, mais poder, mas com o passar dos anos, o que se vê é que isso não é suficiente. Isso é importantíssimo, a autonomia, a independência funcional, tudo isso para que possamos exercer bem a nossa função. Mas, além disso, nós precisamos hoje trabalhar para a eficiência da instituição. Né? Como é que nós vamos nos organizar, como é que nós vamos alcançar os nossos objetivos. Então, há essa preocupação em todas as unidades e o Conselho Nacional tem a preocupação também de trabalhar na unidade, na uniformidade de alguns procedimentos. Doutora Thaís, quais foram os temas mais importantes debatidos neste quarto evento regional do planejamento estratégico? Eu acho que começando pelo tema da integração, que esse é um trabalho de integração. E a nossa grande meta com o planejamento nacional é que haja uma maior comunicação entre todas as unidades do Ministério Público, uma maior troca entre todos, no sentido de se decidir a respeito de temas que sejam convergentes, ações que possam ser importantes para todos os ramos e possam ser desenvolvidas de uma forma mais integrada, mais harmônica. Exemplo, no Acre, Rondônia, Roraima, as questões ambientais e o combate ao tráfico de drogas. Exatamente. São questões convergentes que foram debatidas, inclusive? Sem dúvida. Né? O crime organizado é algo que está na ordem do dia das discussões. Infância e juventude também é outro tema que em todos os debates aparece. Para as senhoras terem ideia, nos últimos 40 dias foram presos 22 estupradores no Acre. Que coisa absurda. E muitos deles estupradores de crianças, a partir de 8 ou 11 anos. E é importante que esse trabalho seja pensado sob o prisma das várias entidades que compõem o Ministério Público, das várias unidades do Ministério Público. Então, a questão da infância e da juventude, por exemplo, ela vai trabalhar questões relacionadas ao Ministério Público do Trabalho, na questão do controle do trabalho infantil, que não pode haver, a questão do combate à violência, que é algo que trabalha principalmente o Ministério Público dos Estados, o Ministério Público Federal, enfim, há necessidade de haver integração de ações entre todos esses ramos do Ministério Público para que o resultado seja ainda melhor do que vem sendo. E essa oportunidade dessas reuniões regionais tem permitido que haja uma troca e uma maior harmonia, inclusive, na definição das estratégias em âmbito regional e em âmbito nacional. O que nós queremos é que todos possam se enxergar, todos os ramos e as unidades do Ministério Público possam se enxergar num planejamento nacional. Por exemplo, aqui recentemente no Acre houve um debate sobre o cancelamento do vestibular por conta de um problema no edital, da validade da carteira de identidade. Isso provocou uma série de debates, discussões, e a competência, a jurisdição para isso é do Ministério Público Federal, porque se trata de uma universidade
Federal do Acre, que realizou o vestibular 2011, mas assim, nós vimos também a participação, o debate do Ministério Público Estadual. A ideia é que os Ministérios Públicos trabalhem em conjunto, federal, estadual, dentro de uma mesma unidade da federação, sem que um diga, não, isso é da competência do federal, deixa com eles, eu vou cuidar da minha questão aqui, não vou me meter lá. A questão da integração faz parte disso também? Faz, porque os diversos ramos que atuam na mesma base territorial, eles têm muito em comum. Né? Então, a gente até no encontro de Brasília, houve uma colega que pontuou isso. Vamos aproveitar essa zona cinzenta, que não se sabe de quem é a atribuição, aparentemente é dos dois, e vamos fazer um projeto em conjunto. Quer dizer, se comunicar. Exatamente. A questão ambiental aqui, por exemplo, é uma questão que une, né, diversos órgãos ramos, federais e estaduais, exatamente. Como a Thaís disse, a questão da infância, da juventude, enfim. A ideia é que o Conselho Nacional não seja só aquele órgão que faz fiscalização administrativa, fiscalização financeira, dos deveres funcionais. Isso também, isso é muito importante. Mas nós temos um papel muito importante de induzir a unidade, de trabalhar para a integração do Ministério Público Brasileiro. É uma oportunidade inédita, uma oportunidade única e eu acho que tem sido bem sucedido. A senhora falou do âmbito do Ministério Público Brasileiro, doutora Thaís, doutora Cláudia. O Ministério Público é um dos órgãos que mais gozam de prestígio junto à sociedade hoje, inegavelmente. Recentemente, a sociedade brasileira se revoltou com os recentes aumentos de combustíveis no país. Esse clamor foi ouvido pelo governo federal e ontem o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, declarou a toda a imprensa nacional que vai fiscalizar as distribuidoras e os postos de combustíveis para que reduzam o preço, porque, segundo o próprio ministro, há 9 anos a gasolina sai das refinarias sem nenhum aumento. Por que então, por que cargas d'água se paga hoje no Acre uma gasolina tão cara? E olha que esse valor tem que diminuir já desde ontem, não sei se já começaram. O Ministério Público pode fiscalizar, ajudar os órgãos federais, como a ANP, por exemplo, fiscalizar mesmo de forma muito contundente essas determinações do governo em prol da comunidade, da sociedade, doutora Thaís? Sem dúvida nenhuma, essa é uma das atribuições do Ministério Público, né? Tem a parte da defesa do consumidor, tem toda a questão também, não apenas do consumo, mas do controle da própria economia, né? Que há muitas facetas que dizem respeito à atuação do Ministério Público, ele pode sim e vem fazendo essa fiscalização. Muito bem. Doutora Cláudia, o senhor quer fazer alguma colocação a respeito disso? Até a respeito disso, já existe no passado, e acho que recente, alguma experiência, inclusive, do Ministério Público, junto com a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, no combate aos cartéis. Enfim, é mais um exemplo da necessidade de integração das instituições, não só dentro do Ministério Público, como também essa interlocução que permita cada um exercer melhor a sua missão. Aí entra a questão do planejamento estratégico. Ajuda nessa interlocução, doutora Cláudia? Eu acho que ajuda, na medida em que nós estabelecemos com mais clareza as nossas prioridades. É um momento até de autocrítica, de reflexão, como é que nós podemos melhorar, quais são nossas prioridades, o que a sociedade brasileira espera de nós. O Ministério Público, ele se põe numa posição de parceiro da sociedade. Mas talvez como é que seja um dos porta-vozes da sociedade. Né? Ele tem que aferir o que é importante, o que tem relevância social para trabalhar com prioridade nesses temas. E hoje se vai um pouco mais adiante até nessa questão, com a preocupação de que os planejamentos não sejam exclusivamente internos. Há uma necessidade, né? Exatamente, de que haja uma maior integração dos órgãos no sentido de definir metas em comum. O planejamento estratégico, por exemplo, ouve as demandas, as pautas da própria sociedade? Por exemplo, olha, nós ouvimos muito isso durante o ano, ouvimos demandas muito contundentes nessa área. Vamos utilizar as demandas da sociedade para estabelecer algumas metas? Sem dúvida. Um dos primeiros planos do plano estratégico, do mapa estratégico, é justamente a entrega que o Ministério Público precisa fazer à sociedade, das funções institucionais que ele tem e que tipo de produto o Ministério Público precisa entregar à sociedade. Para isso tem que se ouvir a sociedade. A senhora é coordenadora do Programa Estratégia Nacional de Justiça, não é isso, doutora Thaís? Existe a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, que justamente trabalha nessa perspectiva de que os planejamentos têm que ser compatíveis. Não dá mais para o Ministério Público planejar sem ouvir o Judiciário, sem ouvir a polícia, sem ouvir a sociedade. Sem ouvir, talvez, Defensoria Pública. Defensoria Pública, OAB, enfim. Então, temos que fazer um planejamento conjunto. E a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, ela parte do pressuposto de que a responsabilidade pela segurança pública é de todos.
acaba-se com aquele discurso da transferência da culpa. A culpa é da polícia, a culpa é do juiz, a culpa é do promotor, para que se admita que, na verdade, a responsabilidade é de todos e que todos precisam atuar e de maneira integrada para que não fiquem batendo cabeças, às vezes com ações contraditórias. Por exemplo, os mutirões carcerários do CNJ, que foi uma ação que envolveu todos. Envolveu a Defensoria, envolveu o Ministério Público e tem funcionado maravilhosamente bem. Aqui no Acre eu ouvi muitos reclames com relação à colocação de volta ao convívio social. Inclusive aconteceu um crime bárbaro de um detento que assassinou com requintes de crueldade uma assessora parlamentar, porque tinha sido colocado de volta às ruas por um mutirão do CNJ, que é muito criticado nesse sentido, a senhora não acha? O mutirão, ele não tinha esse propósito. O mutirão, na verdade, tem por objetivo fazer uma revisão das prisões e detectar casos em que a prisão não se justifique de acordo com a lei. Então, excessos de prazos, por exemplo. Mas fazer excesso de cumprimento de pena psicológico das pessoas que vão receber algum benefício, para que não se coloque nas ruas pessoas ainda não preparadas para o retorno ao convívio social? Esse é um tema extremamente polêmico. Eu acho que esse tema tem que ser discutido, especialmente no parlamento. Nós estamos num momento de rediscutir essas questões relacionadas à possibilidade de colocar alguém ou não na rua a partir do seu perfil social, para saber se ele vai ou não vai voltar a delinquir. Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Para os próprios peritos é muito difícil poder dizer se a pessoa, uma vez obtendo a oportunidade de voltar ao convívio social, vai ou não vai delinquir. Tem uma série de fatores que não apenas a sua própria formação. Então, o caso de Suzane Richthofen é um caso interessante, porque ela foi proibida de retornar ao convívio social com base num laudo psicológico, psiquiátrico, não sei o quê. Mas eu penso que no Brasil nós temos que melhorar muito a nossa abordagem, a prestação mesmo dos serviços públicos com relação aos encarcerados e a quem deixou o presídio. Exatamente. Porque uma hora essa pessoa vai sair. Ela pode cumprir sua pena integralmente, pode cumprir um terço, um sexto, mas em algum momento ela retorna para a sociedade. E qual é o apoio, qual é o encaminhamento que o Estado dá para essa pessoa? Praticamente nenhum. Então, assim, hoje se discute muito o aumento de penas, a construção de presídios, tudo isso é importante. Mas os presídios estão ressocializando os apenados? Não estão. Estão trazendo de volta um ser humano recuperado? Não estão. O Brasil tem uma verdadeira... É incompetente o país. O problema é antes até da liberação. Quer dizer, o problema é conseguir trabalhar durante o cumprimento da pena aquela pessoa para que ela tenha alguma oportunidade ao voltar ao convívio social. Projeto de educação, projeto, né, no trabalho. A pessoa tem que sair de lá com algum programas ofício. de profissionalização. Exatamente. Agora tem aquele debate, o nosso tempo está estourando, é uma pena que a conversa está tão boa. Aquele debate, tenho conversado com muitos deputados federais, senadores, doutora Thaís, doutora Cláudia, e aqui no Acre, por exemplo, há um clamor para que se reveja a lei penal brasileira, tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal. Porque, na opinião de alguns políticos, se abre um leque de opções e de possibilidades de recursos meramente protelatórios que emperram a justiça e que não fazem com que a prestação jurisdicional aconteça a contento. Enfim, a senhora é favorável a uma revisão da lei penal brasileira? Eu acho que em muitos aspectos sim, porque a gente vê muitas vezes uma dificuldade imensa de se executar uma sentença. Às vezes a pessoa já foi condenada no primeiro grau, segundo grau, e se utiliza de uma série de recursos, não só como meio de defesa, mas como meio de impedir que se efetive aquela sentença. De qualquer forma, hoje em dia, mais do que modificar a lei, nós temos que buscar em mecanismos de gestão solução para os problemas, porque muitas vezes o problema não está na lei. Alguns ajustes com certeza são necessários, mas nós temos muitos problemas que se resolvem simplesmente eliminando burocracia, trabalhando gestão, informatizando o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia. Quer dizer, temos outros mecanismos que podem ser trabalhados hoje, independentemente da alteração legislativa. Perfeito. Olha, gente, infelizmente nosso tempo já estourou. Eu gostaria de conversar muito mais aqui com a doutora Thaís Ferraz e a doutora Cláudia Chagas, mas a gente tem que cumprir o Tempo TV, que vale ouro. Doutora Thaís Ferraz, muito obrigado pela sua vinda ao programa. Eu que agradeço o convite. Um prazer imenso. Doutora Cláudia, um prazer imenso. Eu que agradeço. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.